Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Este é o Ação Urbana no Ar, diretamente de São Paulo, dos estúdios da Demais TV. E hoje, como tema do nosso programa, nós vamos trabalhar a frase que diz: a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. E para fazer um bate-papo gostoso aqui, fazer um programa gostoso para vocês, edificante, que possa trazer um pouquinho mais de conhecimento e disciplina, tá? Nós vamos conversar com Agostinho Almeida, psicanalista e palestrante. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Wagner. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Prazer tê-lo aqui conosco, Agostinho. E a Iuna Vicentini, também palestrante e terapeuta. Bom dia, Iuna. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. E dentro do nosso tema, então, a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. Eu trouxe aqui um texto grandão de William Shakespeare. De novo o nosso programa. Não sei, a gente é meio metido, a gente trabalha com Shakespeare aqui no nosso programa, viu? O Agostinho já esteve aqui conosco, e o Iuna está hoje estreando com a gente aqui no Ação Urbana. E também, antes de ler o nosso texto, gostaria de agradecer a presença da nossa querida amiga Dalva Sandes aqui nos estúdios com a gente. E diz assim, Shakespeare: depois de algum tempo, você aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que a companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes, muito menos promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza ou inocência de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende também que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja essa pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisará perdoá-lo por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva-se anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer, sim, coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da sua vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas é o que você tem da vida. E quem você tem da vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que a vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto, do William Shakespeare. E aí eu começo perguntando para Agostinho Almeida. Agostinho, uma frase de José Saramago que diz: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. E aí, aquela coisa assim que o pessoal vai falar assim: poxa, Wagner, mas de novo você falando sobre esse assunto, mas eu não consigo tocar o programa sem falar de bom senso, sem falar da coletividade, que é um reflexo de cada um de nós, né? Nós somos a pequena fatia que faz o bolão aí. E quem é o bolo na nossa vida? A sociedade, a comunidade, o nosso bairro. Nós somos uma pequena fatia. E aí, assim, nós precisamos do bom senso para dosar, não é? A frase do Saramago que diz: para nós não termos pressa, mas também não perder tempo. E aí só o bom senso para nos colocar nesse trilho aí para a gente caminhar direitinho. Estou errado, Agostinho? Eu concordo com você. Você estava lendo o texto de Shakespeare, né? E a gente vê um texto de quase 100 anos já. Em breve vai completar 100 anos. E as pessoas leem esse texto, falam como é lindo, como é maravilhoso, mas a aplicação
dessas palavras é a coisa mais difícil, né? Que as pessoas colocam muito empecilho em fazer isso acontecer realmente. Quando você fala que a gente não pode perder tempo, é exatamente isso. Quando eu recebo informações como essa, né, uma ilustração de Shakespeare, e aplicar isso na minha vida é não perder tempo. É realmente apostar que dá para a gente ser melhor, que dá para a gente transformar a nossa vida e fazer algo muito bom, tanto para a gente como para as pessoas que a gente ama. É não perder tempo mesmo. Mesmo porque, como diz Shakespeare lá, né, nós temos que falar palavras boas, palavras sãs, ter um comportamento sadio, né, e nos despedirmos das pessoas com boas palavras, porque nós não sabemos se as veremos posteriormente. Complicado, né? E aí diz assim aqui, um pensamento bem interessante. Quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado nesse ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele com D maiúsculo, dele de Deus. O resto são detalhes. E aí, assim, Iuná Vicentini, ou simplesmente Iuná, como assim eles falam, como que eu vou chamar? Iuná Vicentini Iuná? Falou, não, chama só de Iuná. E aí, Iuná, como que você vê esse desejo, esse anseio do mais, do todo, do conhecimento, da atitude, né? Da prosperidade, que agora virou moda a teoria da prosperidade. E aí, partindo daquilo que eu comentei, que eu perguntei para o Agostinho, com relação ao bom senso. Como que a gente encaixa isso aí? O bom senso diante da prosperidade, da ambição e do desejo, do afã da conquista. Bom, na verdade, hoje, a orientação que eu posso dar para quem quer realmente fazer tudo correto é treinar. Né? Para tudo na vida, a gente precisa de treinamento. E se você quer mudar, tirar velhos hábitos que não te levam a lugar nenhum e transformar isso em bons hábitos, você precisa treinar. E treinar todos os dias, até substituir esses hábitos. Né? Para você viver o pensamento de Deus, as atitudes dele, você precisa mudar. Mudar muitas coisas, se olhar. E treinamento faz isso com você. Então, essa é a orientação que a gente dá. E aí, assim, a gente fala de treinar de uma forma correta, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é pureza, Deus é santidade. E aí nós temos que buscar, então, um autoconhecimento no sentido do bem. Né? Porque assim, a gente pode se conhecer, saber qual é o nosso potencial e canalizar isso tudo para o lado errado. Né? A gente tem que caminhar para a esquerda, mas aí o que a gente faz? Olha aí, então, vamos para a direita. Né? É aquela famosa história do ser humano, que o ser humano é tão prático que ele gosta de um atalho, que é aquela coisa. E nem sempre o atalho é o bom caminho. E aí, no lance do treinar, de se aperfeiçoar, de se desenvolver, sempre focado no bem, né, Agostinho? Eu acho legal quando você falou, né, dessa ambiguidade. A gente costuma dizer que nós temos dois personagens que vivem com a gente lado a lado. Um é o sabotador e outro é aquele que é o orientador, aquele que está sempre mostrando para a gente o melhor caminho. E o sabotador é aquele que vai nos impedir de atingir os nossos objetivos. E aí eu pego a sua primeira frase, que você falava sobre disciplina. E a importância da disciplina para a gente fazer as melhores transformações na nossa vida. E transformações a gente faz sempre, o tempo todo. As transformações ocorrem naturalmente. Mas as melhores transformações, as transformações positivas, aquela que leva você ao sucesso e à felicidade. E para isso a gente tem que estar ouvindo esse orientador e dar menos ouvido para o famoso sabotador, que ele está ali o tempo todo investigando a nossa vida. Né? Eu bato na tecla, voltando do bom senso, porque eu costumo dizer, Agostinho e Iuná, minha querida Dalvinha, que está aqui no estúdio, que assim, eu não sou a favor da mudança, eu sou a favor da melhoria, porque mudar não necessariamente quer dizer para melhor. Eu tenho medo quando as pessoas falam do lance da mudança sem se preocupar com o bom senso, com o caráter, né, com a decência, e assim com as coisas boas, com as coisas sãs. E aí assim, não, eu vou mudar porque eu preciso mudar. E aí, ao invés de melhorar, piora. Porque assim, quando você se propõe a mudar, você tem 50% de chance de acertar. Então, a sua probabilidade de errar é considerável. Então, a gente tem que pensar, né? Então, assim, quando a gente começa a... Aí a Iuná colocou do treino, complicado, né? Então, a gente precisa saber onde a gente quer ir, né? Aonde eu quero chegar. Para aí a gente dar o primeiro passo.
primeiro definir, e até que você colocou, né, sobre o lance do planejamento também, né, que isso é super importante. Esse lance de você trabalhar primeiro os seus valores, para aí você dar o seu passo. Estou errado? Não, tá certo. Quando eu digo que tudo na vida é treinamento, eu digo assim, você, olhando para você, hoje, o que é que você precisa fazer de alterações para chegar aos seus objetivos? Ok. E, com certeza, você vai ter dificuldades no meio do caminho. E o fato de você treinar até conquistar aquilo, aquela alteração, ou de um hábito, ou de algo que você realmente quer atingir, é treinamento. Não tem como, Wagner. Ou você treina, né? Ou treina. Ou treina. Exatamente. Bom, pessoal, nós estamos aqui conversando hoje com Agostinho Almeida, psicanalista e terapeuta, psicanalista e palestrante, e Yuná Vicentini, aí sim, terapeuta e palestrante também, trabalhando o tema de hoje, que é a distância entre o sonho e a realidade, chama-se disciplina. E aí nós vamos chamar o intervalo com uma frase do Michael O'Brien, que diz: a confiança é contagiante, mas infelizmente a falta dela também. Ação Urbana vai fazer um intervalo e voltamos já. Greeted you at birth. It was there for your first step, your first mistake, your first kiss. It's with you when you win, when you lose, when you pick yourself up again. In every moment, you can feel it. Life. Human right number 3, the right to life. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Ação Urbana de volta, em São Paulo, 11 horas e 24 minutos. E nós estamos aqui com Agostinho Almeida, psicanalista e palestrante, e Yuná Vicentini, terapeuta e palestrante. E o tema de hoje, para você que está sintonizando agora a Demais TV, é a distância entre o sonho e a realidade, chama-se disciplina. E falando de disciplina, nós temos que falar também de estratégia, né? E aí diz assim: a liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter, mas se tiver de passar sem um, que seja a estratégia, de Norman Schwarzkopf, uma frase de liderança. E aí, Yuná, vamos falar sobre estratégia. E aí, olha, a gente está falando de caráter, de estratégia, e nós falamos no bloco passado de bom senso. E interessante esse ponto, né? Se nós tivermos que abandonar um, que não seja o caráter. Sim, na verdade, assim, toda ação ela tem uma intenção positiva, Wagner. Independente se a gente está falando de alguém que tenha caráter ou que não tenha caráter. E eu digo assim que o homem ele não erra. O que está errado é sempre a estratégia que ele está usando. E o anseio? E o desejo? E a maldade? Onde que cabe aí? Porque a gente pode errar também numa estratégia para o mal. Eu tive a oportunidade na minha vida de ser coordenador de um CEL, coordenador de cultura de um CEL, de Centro de Educação Unificado. E lá nós trabalhávamos com uma população
bem mesclada, né, composta de vários segmentos. E assim, diversos tipos de pessoa, de personalidade, de caráter. E ali a gente vê a importância de um trabalho, a importância da cultura nesse aspecto. Por quê? Nós trabalhávamos com um número de pessoas, um número bastante considerável, porque centenas deles aí estou colocando, que se não fosse bem canalizada essa energia, essa conduta, aquele desejo, aquela iniciativa, aquela saúde toda, meu Deus, se fosse para o mal, seria completamente complicado. Então, eu digo assim, você tem lá o seu pequeno, se você não colocar no bom caminho, se você não educar, e vai. Então, você imagina assim, a gente pega aí alguém aí que tem um bom potencial para música, tem uma energia toda para a arte, para o esporte. Imagina se você coloca isso na criminalidade ou no tráfico, essa coisa toda, o estrago que isso faz na sociedade. Então, tenho medo, quando a gente fala de estratégia, de planejamento, é alguém se colocar para o mal. Eu não sei se estou sendo claro disso, de você canalizar a sua energia para aquilo que é negativo, para aquilo que é prejudicial, e deixar de fazer o bem. Eu também concordo com você nesse sentido, porque eu acho que tem a questão também da índole. As pessoas têm uma energia. Eu vou buscar até uma questão espiritualista, né, da alma negativa, da alma que não traz frutos bons. A gente percebe que mesmo numa família estruturada, a gente percebe que às vezes numa estrutura familiar adequada e tudo mais, a gente tem pessoas que vêm com uma índole negativa e usam de estratégias para coisas negativas. O nosso objetivo no nosso treinamento é captar essas pessoas com essa visão positiva, de crescimento pessoal, de crescimento profissional, de tentar fazer transformações na sua vida, de mudar positivamente. Algumas pessoas acho que não acreditam que isso pode acontecer, como no nosso treinamento, num final de semana. Realmente, o final de semana é o grande start da transformação da pessoa. Mas se ela não colocar disciplina, se ela não fizer as transformações, se ela não executar, não praticar o treinamento diariamente, essa transformação não vai acontecer. Então, a estratégia que é usada é trabalhar projeto de vida, fazer a pessoa realmente planejar a sua vida de uma forma mais adequada e voltada para o seu crescimento pessoal e profissional. Sem dúvida. E aí, assim, uma frase do U.S. Anderson diz assim: a melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão do pensamento. E aí eu estava falando de sentimento, agora a gente vai no pensamento. De qualquer forma, que seja canalizado para o bem. Porque se não for para o bem, é melhor você nem pensar. Estou errado? Não, está certinho. Na verdade, é assim, a gente tem padrões de pensamentos que foram instalados desde a infância. E, na maioria das vezes, esses padrões instalados não foi com uma intenção ruim. Né? Um pai, quando dá uma bronca num filho, ele tem a intenção de contribuir, de ensinar. Mas, às vezes, a forma que ele faz, ele gera marcas nessa criança, e aí, no futuro, ela vai ter comportamentos ruins por conta daquilo. E o pai jamais queria o mal do filho. Estou certa? Mas aí a gente não cai naquele lance de que, de boa intenção, o inferno está lotado. Sim, mas as pessoas, Wagner, elas fazem aquilo, as coisas com os recursos que elas têm no momento. Recursos, eu digo, psicológicos, né? Então, quando um pai ou quando alguém ensina você algo, ele ensina dessa forma, com a melhor intenção possível, da forma com que ele aprendeu ou com que ele quer ensinar. Então, no nosso treinamento, o que a gente faz? A gente ensina que os nossos padrões são nossos patrões. Eles mandam na gente. E esses padrões são hábitos que a gente tem desde a infância e que levam você ou para o sucesso, ou para ter intenções positivas e bons comportamentos, ou ao inverso disso. Então, quando a gente percebe que a gente está sendo comandado por padrões instalados, a gente percebe que a gente pode fazer alterações. Agostinho? Nós tivemos um caso na nossa clínica, lá no CETEP. Uma cliente, certa vez, em atendimento, ela começou a chorar muito e falando que o pai não a amava. E aí perguntamos, mas
como é que você tem tanta certeza que teu pai não te ama? Ela falou, é porque ele só batia na minha irmã. E foi a forma de percepção que ela tinha. Quer dizer, o único toque que aquele pai dava naquela família era no momento em que ele batia na irmã. Quer dizer, a irmã chamava a atenção o tempo todo e ela ficava sempre em segundo plano. Mesmo sendo a boazinha, ela não conseguiu chamar a atenção do pai. E passou a vida dela, no futuro, buscando esse pai. E aí a dificuldade que ela tinha nos relacionamentos, porque ela não encontrava esse pai, procurando nos homens o pai, a figura paterna. Uma grande probabilidade dessa pessoa é procurar alguém que gosta de bater, para que ela tenha essa referência do pai que batia na irmã, que para ela era a demonstração daquele amor do pai. Então a gente vê muitos casos de pessoas que estão sofrendo profundamente em relações, às vezes apanhando, sendo agredidas verbalmente ou humilhadas de certa forma, simplesmente porque estão vendo naquela pessoa uma figura representativa, né? Uma imagem que ela traz, que a gente chama de traço minêmico, uma imagem mental, e ela canaliza naquela pessoa achando que é a própria. Então a mente engana muito, como diz o velho ditado, a mente mente bastante, né? Sério isso, né? E você falando sobre este ponto, com relação ao sentimento, com relação a referencial, eu tenho aqui um pensamento, uma frase do Sidney Harris, que diz assim: quando ouço alguém suspirar, a vida é dura, eu fico sempre tentando perguntar, comparado a quê? E aí, Yuna, a gente tem esse direito de fazer essas comparações, de justificar os nossos erros ou as nossas atitudes focado no passado, do tipo, eu fui criado errado, então eu tenho esse direito de errar também. Eu fui judiado, eu tenho direito de judiar também. Eu levei muita porrada na vida, eu tenho direito de dar porrada também. O que você está falando aí, comparado a quê, é até uma linguagem que a gente usa na PNL, né, que é um padrão de linguagem para poder modelar aquilo que as pessoas pensam e de que forma elas pensam. Na verdade, nós não temos esse direito. Um dia nós fomos crianças, foram instalados padrões, porém, hoje eu sou adulto. E hoje eu tenho a opção de agir de uma forma diferente. E basta uma decisão. E uma decisão, Wagner, a gente toma em um instante. Às vezes as pessoas falam para a gente, eu demorei 10 anos para tomar uma decisão. Não, você tomou essa decisão em um instante. Você demorou 10 anos para perceber que precisava tomar uma decisão. Então, as nossas decisões é que vão modelar o nosso futuro, ou a nossa vida. Não é o que a gente fez no passado, são as decisões de agora. Então, hoje, se você tomar uma decisão de fazer alterações hoje, você, com certeza, a partir de agora, já vai começar a mudar. Uma transformação dentro de você vai acontecer. É assim que eu vejo isso. O desejo de conquista, de melhora. Não tem como a gente fazer nada se não querer, né? O querer é o primeiro passo. E o querer barra planejar, né? As pessoas falam, no programa, se não me engano, foi o programa passado, que havia dito que o primeiro passo não é o mais importante da caminhada. Porque antes de dar o primeiro passo, você tem que planejar, desejar, saber onde você quer chegar para poder começar a trilhar seu caminho, porque senão, né? Porque até um pensamento que eu preparei para o programa passado, acabou num tempo, que diz assim, em rápidas pinceladas, em poucas palavras, diz que mais importante do que a velocidade é a rota, né? É o destino, é saber onde você quer chegar, né, Agostinho? Concordo plenamente. Toda a caminhada começa com o primeiro passo, né, como você mesmo diz. No workshop Vorrá, você ontem, hoje, amanhã, é um treinamento que a gente também aplica lá no IMAP. Uma das coisas que a gente fala é de deixar o passado para trás. Então tem uma música do Belchior que fala, né, no presente a mente e o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. É pensar no agora. Sabe, o que passou, passou, e a gente não tem como alterar os fatos. O que a gente consegue é dar um novo sentido àquilo que já aconteceu. Dar um novo sentimento àquilo que se passou. E acreditar na sua vida daqui para frente. Planejando, tá, a sua estratégia de vida de uma forma positiva para o seu crescimento e bem-estar. Perfeito. Eu tenho aqui em minhas mãos, então, Os Iluminados, a História de Sofia,
que é a obra do Agostinho Almeida. E para você aí interessado, você encontra o livro Os Iluminados, a História de Sofia, do Agostinho, no www.editoraromerosantiago.com.br. E aí, assim, o Pastor Urbano vai fazer um breve intervalo, mas antes, outro pensamento do Papa João 23, que diz assim: consulte não os seus medos, mas as suas esperanças e sonhos. Pense não sobre suas frustrações, mas sobre seu potencial não usado. Preocupe-se não com o que você tentou e falhou, mas com aquilo que ainda é possível a você fazer. Ação Urbana volta já. Dorcas, how's it going? Oh, it's a letter for Nick. Maybe she wants us to give it to her. Read it, read it, read it. Read it, 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 read it. Hey, I think you dropped this. Ação Urbana de volta com o nosso tema de hoje, que é a distância entre o sonho e a realidade, chama-se disciplina. Estamos hoje com o palestrante psicanalista Agostinho Almeida e com a palestrante terapeuta Iuná Vicentini. Aí falamos do livro do Agostinho e estamos aí abrindo agora o espaço para a participação do nosso público. E aí tem um e-mail aqui da Edna que diz: o sonho que você sonha dormindo, como que é? O sonho que você sonha dormindo, acorda no dia seguinte. O sonho que você sonha acordado, trabalhando, amando, contagiando as pessoas, este sim dura todas as suas gerações, se assim pensarem. Beijos, estou mandando beijo para nós aí, a Edna. E aí, Agostinho, você concorda? Concordo. O sonho que você sonha dormindo, você acorda no dia seguinte, mas o sonho que você sonha acordado, esse perdura. Edna, obrigado pela sua colocação. Na realidade, é você colocar em prática realmente os seus sonhos. Nós vivemos focados nos nossos desejos. Todo pensamento nosso ele é baseado num desejo, seja qual for. E quando você tem um desejo consciente, né, algo que você quer realizar e sonhar realmente naquilo que você quer, quando você acorda, você se determina a realizá-lo. Então você sai para o seu dia focado no seu objetivo em realizar o seu sonho. Então você vai trabalhar com muito mais alegria, muito mais motivado, muito mais preparado. E ao dormir, a ideia é que você deite pensando no seu sonho, para que você possa dormir tranquilo e em paz, acreditando que aquilo vai se realizar. Então é focado, é estar acordado, mas sempre buscando os sonhos o tempo todo. Ok, vamos lá. E aí, assim, o outro e-mail, que é para a Iuná. Importante é o e-mail da Vanessa Silva, e ela pergunta: importante as pessoas terem iniciativa? É muito importante as pessoas terem iniciativa, mas elas têm que ter também a acabativa. Né? O que acontece? As pessoas elas têm muitas iniciativas, elas querem muito, desejam muito, sonham muito,
E além de não se planejar, que é aquilo que a gente comentou, e tomar decisões rápidas e fazer e realmente querer, elas não terminam as coisas. No meio do caminho tinha um rio, né, Wagner? E aí a pessoa começa a se desviar do seu objetivo. Então, assim, iniciativa é importante, mas o mais importante é que no seu planejamento tenha começo, meio e fim, que é a acabativa. Perfeito. E aí, um outro e-mail do Cunha Melo, da Ana Cunha Melo, que diz: o ambiente tem que ser formador, porque se ele não for um espaço construtivo, pode desvirtuar o caráter. Tem um versículo bíblico que diz a mesma conversa em comparação aos bons costumes. Afinal, o bem está sujeito a ser corrompido, e o mal não. E o mal não corrompido. Parabéns pelo tema de hoje, um abraço. Um pouco do que eu entendi é que o meio influencia. Mas a gente sabe de muitas histórias de pessoas que viveram no meio difícil, né, em situações complicadas, e que conseguiram dar a volta por cima, superar todo esse meio negativo e fazer coisas muito boas e transformações muito incríveis na vida. Eu penso que é muito da percepção do ser, do espírito, da forma que cada um se processa. Mas claro que para aquele que tem um meio mais suave, mais tranquilo, uma família que está mais relacionada com paz, com amor, a possibilidade dessa pessoa ter vitórias é muito maior do que aquele que está num meio mais negativo, mais pessimista. Sem dúvida nenhuma. O lar, a família, a educação faz toda a diferença. Isso não tem como negar. E o da Silvana, o e-mail. Quanto tempo leva para as pessoas fazerem mudanças? Na verdade, não existe um tempo. As suas transformações, as suas decisões, você pode fazer em um instante. É muito rápido, é na velocidade de um raio, basta você querer. Eu sempre digo que quem quer fazer alguma coisa, encontra o meio. Quem não quer, arruma uma desculpa, conta uma história. Então, para você que está ouvindo a gente, que anda contando muitas histórias, comece a tomar decisões, fazer alterações e deixe de contar histórias. Você vai perceber como você vai conseguir mudar numa velocidade muito maior do que você imagina. Ok. E assim, já tem uma correção. O e-mail da Edna já mandou dizendo assim: o sonho que você sonha dormindo termina no dia seguinte. Então, porque assim, pelas várias versões dos Windows aí da vida, o que acontece? Aí chega codificado o e-mail. Então eu vou pelo raciocínio lógico, então eu não leio, não. Eu decifro aqui, tá, gente? Então peço um pouquinho de paciência, desculpa aí. E aí, vamos lá, Agostinho. Uma frase bem interessante do Maxwell Maltz, que diz: nunca se deve consentir em rastejar quando se tem o impulso de voar. E aí, que a gente falou do bom senso, e aí não podia deixar de falar dessa frase que nos impõe, de certa forma, limite, né? Eu acho legal quando a gente vê aquelas imagens, né? A gente vê no YouTube, toda imagem dos pássaros quando eles vão dar o seu primeiro voo, e que a mãe joga ele lá do ninho e ele cai, e alguns conseguem voar, outros caem no chão e vão começar de novo. Nós temos que voar, sim. Nós temos que acreditar que a gente pode dar voo cada vez mais alto. A gente tem que acreditar que aqui, onde a gente chegou, se você achar que você está no topo, no máximo, então pega o seu copo e esvazia, porque você tem que encher um outro copo e começar de novo. A gente tem que estar sempre buscando se reciclar, se aprimorar, se melhorar, e aí buscar sempre voos mais altos. Isso é fundamental para a transformação do ser humano, né? Ok. E aí tem um outro pensamento aqui que diz: nunca se deve... a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. E aí, então, aproveito esse lance aí de você dividir a felicidade, dividir o bem. Um e-mail da Juliana Marcelino, que diz assim: gostaria de saber quais treinamentos, Yuná, você indica para as pessoas que realmente desejam mudar o seu modo de viver e principalmente de pensar. Na verdade, hoje a gente trabalha com treinamento, que é a menina dos olhos da nossa empresa, que é o Leader Training. É um treinamento de desenvolvimento e liderança, tanto pessoal quanto profissional, onde você vai trabalhar as suas principais emoções,
que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, em grande intensidade. E a gente fala que o treinamento ele é para quem realmente quer encontrar a felicidade, quer encontrar o que é que você quer fazer nessa vida. Né? Um treinamento não é só de liderança, não. É para que você encontre tudo aquilo que você vem buscando. E esse é o treinamento que eu indico para que você possa dividir a sua felicidade com as pessoas, porque lá a gente encontra o melhor que você pode encontrar dentro de você. Ok. E aí, Agostinho, tem um e-mail aqui que fala sobre o treinamento que foi citado no sentido da liderança, do Leonardo Mello. E aí eu trouxe também alguns textos, alguns pensamentos, alguns raciocínios acerca da liderança. E tem um que eu achei bem interessante, que diz assim: muito diferente daqueles líderes que sofrem da síndrome da Branca de Neve e preferem cercar-se de pessoas menores para brilhar na incompetência da sua equipe ou na lealdade cega dos seus seguidores. Quando pensamos em liderança, a primeira imagem que vem à mente é de uma pessoa iluminada, andando à frente, com um grupo de seguidores tentando correr atrás. E nunca se alcança, né? Nada mais obsoleto essa visão do papel do líder. Os verdadeiros líderes não formam apenas seguidores, mas formam outros líderes. A função verdadeira do líder é formar líderes, realmente. Eu fico preocupado quando eu trabalho também com consultoria em empresa, e eu fico preocupado quando a gente encontra líderes nas empresas que são centralizadores. E aí, quando você vai conversar com essa pessoa, ele fala assim: eu não consigo tirar férias, eu não tenho tempo para descansar, eu passo o final de semana pensando na empresa, pensando nas coisas. Na realidade, ele não preparou ninguém para ocupar o lugar dele. Então, se você é um líder e você quer crescer na sua empresa, crescer profissionalmente, você tem que preparar pessoas para ocupar o seu lugar. E aí, quando você tem alguma pessoa preparada, aí você vai ter a possibilidade de crescer. O verdadeiro líder ele trabalha paralelo com os seus liderados. Ele escuta, ele orienta, mas ele tem que estar o tempo todo preparado. Ele tem que conhecer do assunto, conhecer aquilo que faz, ter entendimento total e poder passar isso, porque o líder ele tem que transmitir o seu conhecimento. Ok. Yuna, quer falar um pouquinho sobre liderança? Na verdade, eu vejo a liderança... O que a gente trabalha no Leader Training é a liderança emocional, Wagner. Porque quando você se lidera, você realmente sabe quais são os seus potenciais e os seus limites, você consegue liderar com uma visão cristalina as pessoas, entendendo elas de fato. Então, a visão da liderança emocional é você se conhecer, você se equilibrar, entender esses potenciais, esses limites e poder criar pessoas melhores, líderes melhores. Eu digo que o líder, ele não é realmente aquele chefe, quem comanda. Não, ele é o servidor. Ele serve, ele ensina, ele ajuda, ele acompanha e aí ele vê a equipe dele vencer. Esse é o verdadeiro líder. E aí tem uma outra frase antes da gente ir para o nosso intervalo. E aí eu vou pegar o e-mail da Márcia, que ela fala: bom dia, Vá. Assim. Aí, como definir o bom senso quando o material grita mais alto na vida e destrói o pouco que se tem? Agostinho. É aquele lance que eu coloquei do limite, do bom senso, né? Do anseio desenfreado do material, né? Do poder. E até tem um estudo, isso é recente, isso não é antigo, não. Americano, que diz que se nós consumirmos o que a classe média consome, nós teríamos que ter um mundo 5 vezes maior do que o nosso, né, para ver como esse lance do consumismo é desenfreado. E a orientação que é equivocada, porque se trabalha muito para que esses que consumirem cada vez mais. E há uma gama da população aí necessitada. Né? Essa divisão, isso tudo é complicado, que isso é mal trabalhado. E aí a gente fala, no tema de hoje, a distância entre o sonho e a realidade, e, na verdade, também há uma distância muito grande entre o consumismo e o não consumismo, né? Entre aquele que pode e o que não pode. Essa lacuna e esse espaço entre o que tem e o que não tem é medonho, né? É uma das ferramentas que nós trabalhamos no Leader Training, que a pessoa ela tem que buscar na vida dela, dentro dos seus objetivos, ela ter sucesso, sim,
dinheiro, condições, bens e felicidade. Então, não adianta eu ter só dinheiro, ter condições financeiras, coisas materiais, se eu não sou uma pessoa feliz. A gente percebe muita gente com muito dinheiro e em depressão, em doenças emocionais muito grandes. Por quê? Porque não atingiram a felicidade. A ideia é você mostrar que existe uma forma de chegar nesses dois caminhos. Você ser feliz e você ter sucesso. Mas, para isso, você tem que ter todo aquele começo do nosso trabalho aqui hoje. A disciplina, a consciência, o bom senso e estar focado sempre no positivo para atingir os seus objetivos. E o racional e o emocional? Como a gente fica? Mas aí vou pedir para a Yuna segurar, que nós precisamos fazer o nosso intervalo, o nosso último intervalo aí. E para chamar intervalo, eu falo para você que o seguinte: na natureza não existe recompensas nem castigos, existem consequências. Pense aí em casa, a ação urbana volta já. Anybody out there? This isn't right. Honey, just tell me what I did, please. Somebody just tell me. God, I should talk to somebody. Let me go. Ação urbana de volta com o nosso tema de hoje, que é a distância entre o sonho e a realidade, chama-se disciplina. E estamos aí com o nosso querido Agostinho Almeida, psicanalista e palestrante, e a também querida Yuna Vicentini, palestrante, terapeuta. E nós fechamos o bloco passado perguntando para a Yuna, qual é o mais importante, Yuna, o emocional ou o racional? Porque a gente fica sempre naquele dilema, né? Assim, esquerdo ou direito? Eu ajo com a emoção, eu ajo com a razão. Como fazer? Eu acho que o sentido da pergunta é onde eu busco o equilíbrio? Porque a gente, acho que eu não entendo, eu estou colocando aí a minha visão, eu não vejo que o emocional, o racional é mais importante do que o outro. Eu entendo que o importante é se buscar o equilíbrio. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Não, está certíssimo. É necessário buscar o equilíbrio, sim. Mas, pegando o gancho com o Agostinho, do que ele estava falando, de ser, de ter, a gente realmente tem a linha do ter. O que eu tenho? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho... E tudo aquilo que a gente tem financeiramente. E tenho a linha do ser. Quem eu sou, né? O que eu vim fazer aqui. Quem eu realmente quero ser. E pegando o que você falou de racional, de emocional, é exatamente isso. Não tem mal nenhum em você ter alguma coisa. Pelo contrário, é importante você conquistar, ter conforto, né, ter alegria, poder dividir. E aí, dividir isso é que é importante. Para que você quer ter as coisas? Né? Em benefício de quem? Né? Porque aí, quando você tem um objetivo muito grande, o como não importa, as coisas vão chegando para você. E equilibrar isso é muito importante, é você saber o que você quer ter, mas o mais importante, quem você é.
né, o seu ser, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, né, qual a minha contribuição. Bacana. E nesse aspecto, a gente volta lá ao primeiro bloco, quando nós falamos de respeito, e aí respeito a si próprio, nós falamos muito disso, né? E aí respeito ao próximo também agora através do amor, da doação, da ética, da gratidão, da lealdade e da honestidade, Agostinho. E aí, resumindo tudo isso, é aquilo que eu falo do bem, né? Quando nós estamos focados no positivo, a tendência das coisas darem certas são muito grandes, porque só o fato de você pensar positivo, você já está acima dos 50% de possibilidades de conseguir atingir as suas coisas e elas darem certo. Quando a gente tem uma vibração negativa, uma vibração baixa, a gente vai atrair em nossa direção as vibrações da mesma hierarquia. Então, o cuidado com, aí nesse caso, a mente, com o pensamento, com a forma de pensar, com os padrões de comportamento, padrões de pensamento. A gente sempre fala que na nossa vida a gente tem muitas crenças, valores e princípios que vêm da nossa infância, dos nossos pais. Se essas crenças, valores e princípios foram nos passados de uma forma negativa, a tendência de eu agir negativo hoje é muito grande. A ideia é você começar a reciclar, olhar para dentro de si, é o que a gente faz no nosso treinamento, olhar para dentro de você mesmo e verificar se esses comportamentos, onde eles te levaram, para que você possa alterar os comportamentos e te levar a um lugar muito melhor. Então você vai olhar para dentro de si e fazer transformações positivas. Então sempre o foco no amor, no positivismo. Ilna? E para que você tenha essa alteração mesmo, eu vou te dar uma dica. Primeiro, você muda a sua fisiologia. Uma fisiologia de quem quer fazer acontecer, de quem quer fazer alterações, né? Depois, você pode mudar o seu foco, porque para onde vai o seu foco, vai a sua energia. E depois disso, começar a mudar a sua comunicação. Se você mudar realmente a sua fisiologia, o seu foco e a sua comunicação diante das coisas e de tudo que acontece na sua vida, fazer essas alterações, os resultados já começam a vir. Isso você pode fazer hoje, pode fazer agora. Okay? E quem quer mudar? Quem quer crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto líder? E quem quer falar com você, te acha onde, Ilna? Como que as pessoas se orientam acerca do treinamento e desse desenvolvimento todo aí? Ok, nosso site é www.imapbrasil.com.br. No nosso site tem os contatos que você pode entrar e mandar o contato para o IMAP e nós ligamos para você. Tá? Lá também tem os nossos treinamentos. Nesses treinamentos, você vai poder ver o que é que vai ser trabalhado, tem tudo pelo site. E você enviando um contato, os nossos funcionários vão ligar, vão tirar todas as suas dúvidas. Ok? Isso. Bacana, eu estava dando uma olhada lá no site. Lá. O povo não é fraco, não. Eurofarma, Itaú. Estava vendo umas empresas que são clientes de vocês, que vocês dão treinamento. Achei bastante interessante. Parabéns pelo trabalho, viu, Ilna? Parabéns. Agostinho? Queria aproveitar, né, e falar que hoje, no CETEP, nós estamos iniciando o curso de psicanálise quântica, é a primeira aula. Então, eu faço o convite para quem está assistindo, que quiser conhecer hoje o nosso curso. A psicanálise quântica ela fala das ações da mente, do corpo e espírito, do processamento que se faz no espaço-tempo, presente, passado e futuro, e as ações do universo e da lei da atração. Então, hoje à noite, na Rua Bichira 133, na Moca, o nosso telefone lá é o 20 28 17 40. Entre em contato, nós temos poucas vagas para essa turma, mas pode assistir uma aula gratuita, liga para conseguir a sua vaga e, de repente, ficar com a gente. É um curso de curta duração, são 4 meses só, 16 aulas, mas com muito conteúdo, muito conhecimento. Tá? O CETEP também é curso de psicanálise, aí para formação de terapeutas. Quinta-feira, às 20 horas, fica o convite para assistir uma aula gratuita com a gente. E essa turma está começando agora, o segundo módulo, então pode ser ingressado nesse segundo módulo. Liga para a gente também, vai conhecer. Então, você quer fazer transformações na sua vida, você quer mudar a sua vida, você quer se conhecer, Leader Training no IMAP, psicanálise no CETEP, e a gente está aí para poder fazer o melhor por vocês. E outra coisa, queria aproveitar também, né? Falar do meu livro, Os Iluminados, a História de Sofia.
à venda na Saraiva, à venda na Livraria Cultura. Então, eu gostaria que vocês, quem tiver curiosidade, conhecer o livro Os Iluminados, já está nas lojas, na Livraria Saraiva. Então, você pode adquiri-lo também pelo site da Livraria Cultura. O livro fala também sobre as ações do espaço-tempo, do corpo, mente, espírito, e tudo como se funciona, né, num romance maravilhoso. Todo mundo está falando muito bem. Obrigado, Wagner. Bacana. E aí, sim, para nós encerrarmos, em rápidas pinceladas, aí 30 segundos para cada um, para nós falarmos, então, fazermos as nossas considerações finais. A distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. E aí eu queria que vocês definissem para o nosso telespectador, aí para mim, para que eu possa aprender bastante também. Não quero aprender pouquinho, não. Nesse aspecto eu tenho essa ambição. Quero aprender bastantão. E aí eu queria que vocês definissem o lance da disciplina e colocassem o ponto-chave principal, primordial do nosso programa hoje, na visão de cada um de vocês. Ok, na minha visão, nos treinamentos do IMAP, quando a gente trabalha a disciplina, a gente faz uma pergunta, na verdade, para que você possa avaliar isso por você mesmo. Você já viu alguém chegar a algum lugar, alguém conquistar um objetivo, alguém ensinar um filho, um funcionário, sem disciplina, sem regras? E se você parar para analisar isso, você vai perceber que o primeiro pilar para ter sucesso e felicidade é a disciplina. Agostinho Almeida. Seguindo a linha, né, que a Ilna acabou de colocar, também lá no nosso treinamento, uma das perguntas que as pessoas fazem quando termina o treinamento é: poxa, eu estou me sentindo tão diferente, tão transformado, que eu queria saber quanto tempo isso vai durar. E a resposta é: quanto tempo você quer que dure? E a disciplina vem aí. Se você estiver disciplinado e querer realmente que aquilo se mantenha, que a sua transformação ela continue, ela perdure, então você vai ter que ter muita disciplina e muita disciplina. Muito bem. Quero agradecer aí a sua audiência, a sua atenção, agradecer a presença da nossa querida Dalva Sandes hoje aqui conosco. Lembrar que o nosso programa tem o Repeteco aí, tem uma reprisezinha próxima quinta-feira, às 13 horas, antes do programa Momentos, da nossa querida amiga Dercila Bastos, e na sexta-feira, às 15 horas, também esse programa estará sendo reprisado. Quero lembrar que a D+ TV, presente aí em mais de 125 países e presente em mais de 235 cidades aqui do Brasil. Chegou aí nosso programinha. Lembrando também que é D+ TV, Sistema Brasileiro de TV Digital. Obrigado, queridos, pela presença, ok? Mais uma vez. E conto aí com a participação de vocês em mais vezes, viu? Diga, Agostinho, você quer falar? Só um abraço para a família Silva, 1, 2, 3, 4. Muito bem. Aí eu vou ter que também abraçar a família Silva. E vocês sabem, né? O quanto. Foi aí um abraço, então. E eu encerro o programa de hoje. Se você prestou atenção, se você entendeu, vale aí uma mudança. E uma mudança no sentido de melhoria. Mude. Lembre-se que a vida é uma só. Mude. Mude de verdade. Encontre em qualquer atividade prazer. Arrume para você uma atividade prazerosa, digna e humana. Se você não encontrar razões para ser livre, invente uma. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa e, se possível, com destino lá longe, porque assim, o mais gostoso da viagem é a trajetória, é o caminho. As pessoas costumam dizer assim: qual o caminho para a felicidade? Não é a felicidade, é o próprio caminho. Então, mude aí por você, experimente coisas novas, troque novamente. Não gostou? Troque de novo. Se você não pode, sei lá, fazer uma plástica, muda seu cabelo. Se você não pode mudar seu cabelo, muda seu shampoo. Hoje, estamos chegando no horário do almoço. Você está aí para fazer seu almoço, você não pode mudar seu cardápio? Muda o tempero, invente. Se você não pode mudar seu perfume, troque só seu sabonete. E se você não pode fazer um grande passeio, uma grande mudança, uma grande alteração na sua vida, faça o seguinte: faça por você. Mude pelo menos o lado da calçada que você estiver andando, mas mude. Faça isso
por você. Você certamente conhecerá coisas melhores e piores, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o dinamismo, o movimento, a energia. Sabe por que mudar é importante? Porque só não muda o que está morto. E eu tenho certeza que você aí está bem vivinho. E é por isso que nós contamos com você na próxima terça-feira, às 11 horas, na Demais TV, com Ação Urbana. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Um grande beijo e até a próxima terça-feira. Até lá.